nossa comunidade, em nenhum lugar, em nenhum momento, a mulher é tratada como se fosse um cidadão de segunda classe ou com alguém que tem que ser colocado num segundo plano, não. Porque Jesus não fazia isso. Porque a prática de Jesus era assumir, dentro do seu sacerdócio e da sua ação terrena de salvação de todos, as mulheres como iguais. Querem ver? Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso 1. E aí vou convidar a igreja a se colocar de pé, somente aqueles que puderem. Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 1. Capítulo 12, a partir do verso 1. E um texto que conversa com esse momento próximo da Páscoa também. Evangelho de João 12, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem tinha ressuscitado dentre os mortos. Preparavam-lhe uma ceia. Marta servia, Lázaro um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E toda a casa se encheu do cheiro de perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era um ladrão e tinha a bolsa do dinheiro e tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Essa é a palavra do Senhor. Amém e amém. Título desse sermão: a mim nem sempre vocês terão. Nós temos aqui um contexto todo especial, um encontro de amigos, diferentes daqueles encontros em que tínhamos os fariseus, saduceus, escribas, sacerdotes do templo à espreita de Jesus. Nós temos aqui um encontro na casa de pessoas que eram amigas de Jesus. Quem eram esses? Marta, Maria e Lázaro, juntamente com os discípulos de Jesus Cristo. Então, sabe quando você convida as pessoas que você gosta para um momento social na sua casa? É o que estava acontecendo aqui. E nesse momento especial, Jesus Cristo, com certeza, estava conversando com aqueles e falando mais uma vez das práticas do Espírito, resgatando junto aos seus discípulos um preparo para uma Páscoa que deveria acontecer muito em breve. Tal qual nós que estamos aos próximos da Páscoa, eles ali estavam. Eu não sei se exatamente dentro desse contexto nós temos a Páscoa derradeira, aquela Páscoa em que Jesus morre, mas era uma Páscoa judaica. E eis que ali, se preparando para ela, surge Marta, a serviçal, aquela que estava pronta sempre a fazer as coisas da casa. Mais uma vez, quem é que estava servindo? Marta. Nós tínhamos Lázaro, o ressuscitado. Poucos momentos nós temos registrados na Bíblia em que falam do Lázaro após a sua ressurreição. E aqui nós temos ele. E eu não consigo deixar de fazer um paralelo entre a presença de Lázaro e a Páscoa que aponta para a ressurreição de Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo que já sabia que enfrentaria a morte de cruz, esse Jesus Cristo que sabia que em breve ele teria que se transformar em mártir para resgatar tanto os seus amigos quanto os seus discípulos, estava ali, talvez nos momentos de despedida, de conversa, de preparação com os seus discípulos. E Maria faz uma coisa inusitada.
inusitada mesmo, uma coisa diferente, uma coisa que não estava nos scripts, não estava na liturgia, né? Eu confesso para vocês que eu gosto da liturgia, gosto do litúrgico, só gosto da ordem do culto, das coisas acontecendo. Mas é bom quando acontece um negócio diferente também, né? Tipo uma criança cantando. Não é legal? Quando acontece, quando a Iraci quer dar um testemunho. Interessante, né? Fica uma coisa diferente, né? A gente está acostumado da métrica. Peraí, deixa eu ver quantas horas eu tenho para terminar o meu sermão. Sabe, a gente está acostumado com essa métrica. E às vezes a ruar do Espírito vem nesses momentos. No momento de iluminação. E eu acredito que tenha acontecido isso aqui. Eu não sei se Jesus Cristo estava preparado para o que ia acontecer. A narrativa, inclusive, de João é uma narrativa conflitante, porque quando você vai nos evangelhos sinóticos, ou seja, aqueles que não são incluídos entre o evangelho de João, Mateus, Marcos e Lucas, nós temos até uma narrativa diferente. Em um dos evangelhos, que é o caso do evangelho de Lucas, não é a Maria, irmã de Marta e de Lázaro, que faz esse gesto. É a Maria Madalena, Maria de Magdala, aquela que alguns acreditam que tenha sido a mulher que foi perdoada no momento de adultério. Ninguém sabe exatamente se era ela, mas que era a que se tornou discípula, apóstola de Jesus Cristo logo depois. Maria, para buscar uma elevação perante o Pai, ela pega um perfume de nardo puro. E talvez a gente não tenha muita noção do que ela fez. E eu, como a minha primeira função, a minha primeira formação em administração, todas as vezes que eu vejo nesses textos assim, eu tento traduzir para o nosso contexto para entender o que ela fez. Ela pega um nardo puro, que era o quê? Um perfume feito à base da raiz de uma planta raríssima. E ali fala que é uma libra de nardo, algumas traduções falam de uma libra, mais ou menos 324 gramas de nardo. E aí ela faz uma unção em Jesus Cristo. Imagine uma mulher pecadora ungindo os pés de Jesus. Aí você vai se preocupar, é muita petulância dela. Não! Se nós entendermos qual é a função da unção, por que nós ungimos as pessoas? No texto, no cântico que foi feito, fala-se até que depois de receber a unção eu vou me sentir como se eu fosse imbatível. Não sei se tamanha pretensão, sim, mas eu vou me sentir plenamente protegido pelo Senhor. A prática da unção é uma prática antiga e que a gente encontra em vários momentos, ou de consagração de reis, de profetas, ou de separação de espaços, ou de preparação de pessoas para uma batalha, para um enfrentamento. Era a tradição judaica que essas pessoas fossem ungidas. Uma tradição mais do Segundo Testamento é a unção dos enfermos. Os enfermos que às vezes se encontram o quê? Acamados, tomados por uma moléstia, uma dor, e que a ordenança deixada no Evangelho é que vá até essas pessoas e as unja para que a unção da cura possa alcançá-los. Então, nessa noite, a gente está falando de unção, a gente está falando de ungir. E que muitas vezes a gente se assusta com essas práticas porque elas são usadas de maneira inconsequente às vezes. Eu tenho muito temor com relação a alguma coisa ligada a ungir bens materiais e não ungir pessoas. E aí, talvez nessa perspectiva a gente converse um pouco com esse texto. Porque nesse momento essa mulher desafia os discípulos,
pega um perfume raríssimo e caro, unge os pés de Jesus Cristo e usa os cabelos para secar. Tem uma questão aí que é muito interessante, que principalmente para as mulheres de hoje seria interessante resgatar. A mulher daquela época de tradição judaica, ela não deixava os cabelos à mostra. Ela não descobria os cabelos. Havia uma perspectiva de proteção e de santidade em cobrir os cabelos. Então, quando uma mulher retira o véu e mostra os seus cabelos na presença de homens, ela corria risco. Ela estava descumprindo algumas das tradições mais clássicas da Torá, da proteção, da sabedoria. Então, o que Maria faz é uma coisa de uma coragem, de uma vanguarda que às vezes a gente não se atém hoje. Maria foi uma mulher, vamos dizer em termos hoje, completamente descolada do seu tempo. Tirar o véu e secar os pés de Jesus Cristo com os cabelos era algo desafiador, que só uma mulher com sabedoria e coragem poderia fazer. E ela faz, se aproxima do mestre, se aproxima dele e coloca ele em estágio de veneração, de adoração, de reconhecimento que ele era o Messias. Ele era o verdadeiro Senhor da sua vida. E que independente do que acontecesse, ela estava na perspectiva de Jesus Cristo, ao lado dele, aprendendo com ele, sendo amiga dele, recebendo dele sabedoria. Mas aí tem um machão, não tem? Lá vem o homem para atrapalhar tudo. Lá vem o incompreendido, o que acha que sabe de todas as coisas. Aquele que falta sensibilidade. Minha esposa fala que eu sou assim de vez em quando. Ela me chama de Shrek. Fala que o João Lucas é o Shrekinho. Fala assim, às vezes você age como o ogro. E eu sou obrigado a reconhecer e me desculpar muitas vezes por práticas que não estejam coincidindo com a vivência e a sensibilidade feminina, principalmente no cuidado das coisas do Senhor. As mulheres dão um show, a gente homem fica meio na retaguarda. E como nesse texto temos aqui um emissário das coisas ogras, né? Lá vai Judas Iscariotes. Esse cara já não era boa bisca. A gente já tinha Judas, ó, estou de olho em você. Tudo isso acontece antes da derradeira traição. E o texto toma ainda uma frente que aponta para as reais intenções de Judas. E aí Judas faz uma indagação que para nós, inclusive progressistas, talvez pessoas que se preocupem com as pessoas mais pobres, com os desafortunados, Fernando nos lembrou bem, Belo Horizonte nunca teve tantos pedintes, tantas pessoas necessitando de coisas materiais, alimento, casa, apoio social. Talvez o Brasil também vivenciamos isso de forma em uma escala muito alta. Nós vemos esse texto e talvez nós nos simpatizemos com algumas falas de Judas, porque olha só o que ele diz: Senhor, nada contra o gesto de veneração à sua pessoa, mas esse perfume aí vale uns 300 denários. Quem já viu meus sermões e minhas aulas de escola dominical sabe que um denário é o equivalente a um dia de trabalho. E aí eu vou dar uma de administrador, não tem como, vou transformar e sei números para vocês. Olha só, uma libra de nardo, 320 gramas, 300 denários, né? A gente tem um salário mínimo que está na casa de 1.540. Dividir isso
multipliquei pelos 300 denários, que é um dia, né? Dividi um salário mínimo, consegui um dia, multipliquei por 300. R$15.200. Dinheiro bom, né, gente? Então, digamos que Maria, irmã de Marta e de Lázaro, para reverenciar o Senhor, jogou aos pés dele o equivalente a R$15.000. Aí a gente já olha assim, né? O homem principalmente fala assim: Maria, não podia ser um óleozinho? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui a gente usou para ungir quinta-feira passada, não foi, pastora? Podia ser um óleozinho mais baratinho, não? Ou um pouquinho menos de óleo? Ou uma unção um pouco menor, mas tinha que ser 15 conto? E aí, eu, continuando na minha veia, vou lá nos números interessantes. Até anotei aqui, números interessantes. Se você buscar hoje nas ONGs aí, você vai ver que uma refeição popular, aquela que até é vendida lá próximo da rodoviária, em espaços, que é vendida a R$4, ela tem um custo para ser feita de R$29, em média. R$29 e R$30 para um prato de refeição popular. Aquela que é vendida a R$4 tem esse custo. E uma cesta básica, Fernando aqui nos auxilia, uma cesta média, 70, 80, uma cesta completa, 130, 140. Não é isso, Fernando? Fernando, nosso diácono, a gente tem feito algumas doações de cesta básica. Então, com esse dinheiro, nós poderíamos servir 520 refeições, 520 pessoas poderiam ser alimentadas, ou a gente poderia fornecer 110 a 112 cestas básicas. Dinheiro bom, né? 112 famílias, 518 a 520 refeições, 500 pessoas que teriam... Não. Se olharmos por essa perspectiva, nosso irmão Judas Iscariotes, não o Judas, irmão de Jesus, do primeiro texto de hoje, né? Ele estava certo? Se eu que tenho essa tradição meio progressista, vou dizer, lógico, a gente tem que ajudar os pobres, a gente tem que ajudar os desafortunados, a gente tem que ajudar aquelas pessoas que necessitam. Só que aí tem uma questão que me faz coçar a cabeça, vou coçar de novo, e que vai perder a perspectiva de, às vezes, a gente ter um olhar inquieto com relação às coisas do alto. Às vezes a gente está muito na terra e esquece das coisas do alto. E a primeira coisa que a gente tem que considerar das palavras de Jesus é que a unção de Maria é um ato de amor e devoção a Jesus. E quem está dizendo isso não sou eu, não. Quem está dizendo isso é um dos maiores teólogos da história, Santo Agostinho, que fala o que Maria fez reconhecendo quem era Jesus, como se fosse uma preparação para a morte de Jesus Cristo. Não que ela já estivesse preparando um processo de embaçamento, mas dando um aroma agradável ao espaço em que Jesus estava, apontava por uma devoção que talvez a gente não conseguisse entender. Nós temos dificuldades de entender as coisas do alto. Às vezes a gente está tão aqui focado no dia a dia, na nossa vida, nas nossas tarefas diárias, naquilo que é certo, que a gente faz igual Maria e Marta, né? Maria se deita aos pés de Jesus para aprender, Marta está preocupada em arrumar a casa, e a gente é tão Marta que chega ao ponto de criticar Maria. Maria, pelo amor de Deus, larga do pé de Jesus Cristo, minha mulher. E aí Jesus Cristo fala: ela escolheu a melhor parte e não vos será tirada.
Vamos nos transformar em Maria? Em parte vocês já estão fazendo isso estando aqui essa noite. Vocês poderiam estar num cinema, vocês poderiam estar ajudando alguma pessoa que necessita, poderiam estar se preparando para amanhã, que vai ser as segundas-feiras, normalmente são os piores dias da semana, não são? Aqueles dias que as pessoas guardaram os problemas durante a semana anterior, no final de semana, e joga tudo em cima de você na segunda. Se imaginarmos que poderíamos fazer isso, tempo muito mais bem utilizado do que estar aqui, ou mesmo as pessoas que vão ver essa mensagem posteriormente, na sua casa, no seu ambiente, seja onde for, quando você estiver vendo essa mensagem num dado momento e ela te alcançar, você pode imaginar, se eu poderia estar usando esse meu tempo muito melhor para qualquer outra coisa. Mas nessa noite, nesse momento, você está fazendo tal qual Maria, transformando os seus momentos de ouvir, de adorar, de servir, em unção junto ao Senhor. Tem uma mensagem que eu gosto muito, que eu ouço às vezes na internet, que fala sobre espargir perfumes. Soltar perfumes pelo ar é tal qual fazer coisas boas para os pobres, é tal qual soltar perfumes pelo ar. Por mais que você jogue esses perfumes, parte deles cai em você. Quando Maria estava ungindo os pés de Jesus, ela também estava sendo separada e recebendo bênçãos para a sua vida. O segundo ponto, a reação de Judas é uma reação que às vezes não considerava a importância da presença física de Jesus Cristo. A presença de Jesus Cristo, ser humano. E enquanto isso era raro, enquanto isso era importante, eu sempre fico brincando assim, né? Eu acredito fiamente que se Jesus Cristo ainda andasse pela terra, num domingo à noite ele estaria numa igreja como a nossa. Talvez ele não ia muito naquelas igrejas badaladas não, sabe? Aquelas cheias de gente. Eu até brinquei, né? Com aqueles estetoscópios, com equipamentos de som sofisticado, com palestrantes que falam em 3, 4 idiomas. Eu sempre vi Jesus Cristo, ser humano, Jesus Cristo humano, mais próximo da periferia, mais próximo dos abandonados. E é essa presença que alimentava, mais do que dinheiro, mais do que ouro e prata poderia comprar. E isso Judas não entendeu. Isso Judas não compreendeu. Tanto que ele comete o ato de traição contra Jesus. Esse descompasso entre a realidade da presença de Jesus Cristo e as nossas necessidades. E por fim, a resposta que Jesus Cristo, quando ele fala o seguinte: deixa que ela guarde para isso no dia do meu sepultamento, porque os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Você sabe o que é que Jesus Cristo está dizendo aí? E talvez seja uma coisa que a gente tivesse de entender e compreender plenamente. Ele está falando de prioridade. Prioridades. O que é prioritário? O que é importante? E aí eu encerro esse sermão dessa noite deixando uma pergunta no ar para cada um de vocês. O quanto Jesus Cristo é prioridade na sua vida? O quanto você dedica de você para Jesus? O quanto que você é capaz de oferecer, tal qual Maria ofereceu, aos pés de Jesus? O quanto você separa do seu cotidiano
do seu tempo, dos seus recursos. E aí, quando eu falo recursos, às vezes a gente pode achar, não, os recursos financeiros também, mas talvez os seus recursos pessoais de tempo, dedicação, esforço, o quanto disso você prioriza para Jesus? Maria, naquele dia, de forma diferenciada, ela pegou o mais fino nárnio, o mais fino perfume e colocou aos pés do Senhor. Que nós possamos pegar a coisa mais importante, aquilo que a gente gostaria de dedicar mais, e deixar aos pés da cruz, deixar aos pés do ressurreto, aos poucos dias que faltam da Páscoa, nesse período quaresmal em que a gente tem que refletir sobre o que é importante para a minha vida e que eu tenho que apresentar ao Mestre, que eu tenho que apresentar ao Cristo, para que dele possa receber bênçãos, possa receber um amparo, possa receber o acolhimento. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém e amém. Pode.